E você vai lembrar que aquilo tem uma história de oração. Glória a Deus. É muito importante quando a gente construa a história de conquista. Mas quando você conquista a coisa no joelho, orando, clamando, vai ter dia que você vai admirar. Mas o mais impressionante é que Ana, o primeiro filho, ela pegou. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tem uma história tão linda, que ela pegava com seu marido. Foi lá entregar, quando o menino desmamou, ela entregou na casa de Deus. Ela entregou para servir ao Senhor. Ela não se apegou, ela não se apaixonou de tal forma que ela tirou o propósito de Deus da promessa que Deus deu a ela. Ela entregou na casa de Deus. E todos os anos, a Bíblia diz, aleluia, que Samuel, ainda pequeno, ela costurava uma túnica ainda pequena para Samuel. Ela ia para o templo e ela chegava lá e falava aqui assim, ó: isso aqui é uma semente que eu estou plantando na vida do meu filho, porque eu pedi ele para Deus e eu entreguei ele na casa de Deus e ele vai ser de Deus. Glória a Deus. Uou, e ela ia com seu marido sacrificar no templo. Ela levava a sua oferta, mas ela também entregava a túnica para o seu filho. E é isso que eu quero que nós, como pai e como mãe, como pais, a gente possa entender essa cobertura que nós temos que ter como pai, como mãe. Não é só pedir a Deus e Deus te atender e depois você ser ingrato e esquecer que teu filho não é teu. O que Deus te deu não é teu. Entregue no altar. Aleluia. Mas faça, essa parte é nossa. Costure a túnica. Estou mudando a mensagem, não era isso que eu vim para falar. Mas costure a túnica de proteção do seu filho. Essa é a tua parte. Essa é a tua parte. Você tem que ir para a máquina, você tem que comprar o tecido. A túnica é contigo. Deixa ele no altar, que dele cuida do Senhor. Mas construa a sua parte. Construa a túnica para o Senhor. E Deus vem cobrando isso. Às vezes nós, como os pais, às vezes a gente pede ao Senhor. O Senhor nos concede o bem de termos uma família e a gente afasta os nossos filhos do altar. É no altar que ele vai estar plantado. Oh, aleluia. A Bíblia, vamos voltar para a mensagem aqui. Enfim, Ana entregou Samuel na casa de Deus. E esse coração de Ana é um coração assim que eu tenho muito que aprender. Porque a gente, como mãe, às vezes, eu me lembro quando a gente começou a ir para Boston, e eu deixava a Neita e Sara aqui, a Rebeca estava lá na escola. E antes de sair, na quarta-feira, eu cozinhava, porque Neita só gosta de feijão preto. Eu cozinhava, a minha preocupação era cozinhar uma panela grande de feijão, sempre. Botava tudo em vasilhinha no congelador. E fazia para a Sara também. E a Sara tinha uma coisa, ela não gosta de comida dormida. E aí eu tinha que fazer vasilhinhas separadas para a Sara, para o Neita, para a semana toda, para os outros dias, até no domingo que eu voltasse. Deixava tudo no congelador, congeladinho e dentro da geladeira. Porque mãe é assim, a gente se preocupa, daqui ali para Boston. Aí eu ficava lá com o coração ligado aqui. Uma vez o Neita me ligou, eu estava numa visita lá em Boston. E ele falando que tinha um homem olhando para ele no quintal. Eu fui, não consegui o telefone do vizinho do lado. Ligamos para o evangelista da Clérito, que correu lá, e falamos com mais uma pessoa que eu não me lembro. E Neita estava dentro do meu quarto. Eu falando com ele, falei: meu filho, não desliga. E eu não querendo chamar a polícia, porque a gente não estava em casa. E aí aquilo começou a trabalhar dentro da gente, aquelas preocupações daqui a ali, para a gente fazer a obra do Senhor. E a gente é assim, a gente se preocupa com coisas de filhos. A gente é muito desse lado. A gente se preocupa com uma roupa da moda, a gente se preocupa com o tênis que está gastando,
a gente compra, investe às vezes quando o nosso filho, eu lembro que o Ney, hoje eu estou falando muito dele porque estou lembrando, mas uma vez que ele cismou de entrar para jogar futebol americano, a gente entrou, foi lá, investiu, comprou um sapato, que é um sapato caro, compramos umas vestimentas, e depois ele desistiu, mas a gente ficou tudo bem, vestimos. Porque a preocupação do pai é preocupar sempre, é o natural, com o que ele vai vestir, com o jeito que ele vai comer, será que ele está comendo? Ah, eu tenho que investir no time de futebol, no caso dele foi de futebol de americano, mesmo que não seja o chamado dele, a vocação dele, mas a gente quer empurrar o nosso filho para que ele possa conseguir uma bolsa melhor na escola. Mas hoje eu quero aprender com Ana. Ana se preocupou com a alma, com o espírito, com o caráter espiritual do Samuel ainda pequeno. Ela levou para a casa de Deus. Aleluia! E é sobre isso que eu quero falar aqui. E o mancebo Samuel, ele ainda era um jovenzinho. E a Bíblia começa dizendo no capítulo 3: servia ao Senhor perante Eli. Uma coisa que eu quero aprender hoje aqui é que Samuel estava plantado na casa do Senhor, servindo a Deus perante o sacerdote. Havia agora uma fase de transição, onde Deus ia começar a pesar a mão, a pegar uma fase de transição sobre a casa de Eli. E propositalmente Deus escolheu que Samuel tivesse plantado ali. Mas uma coisa que eu quero aprender aqui, o que nós temos que entender é que desde pequeno é ensinarmos os nossos filhos e que nós também venhamos a aprender a valorização do sacerdote. Não importa a vida e a casa que tenha o sacerdote, o que Deus está me ensinando aqui é que eu fui chamado para ser fiel, eu fui chamado para servir, e meus filhos têm que estar servindo e é perante o sacerdote da casa de Deus. Aleluia! A palavra, e a Bíblia diz, continua dizendo assim: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles tempos. Sabe por quê? Porque era escassa. Coisa rara naquele tempo era se ver a palavra do Senhor, era se ouvir a palavra de Deus. Por isso que começaram a valorizar tanto a palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo que naquele tempo Deus não falava com facilidade. Naquele tempo não se ouvia muito a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus era de muita valia. Você sabe o que eu tenho percebido esse dia? Quanto mais Deus fala, mais as pessoas desprezam a palavra de Deus. Quanto mais Deus levanta profeta, mais as pessoas só veem o alimento e vão embora e desprezam a palavra de Deus. Mas vai chegar o tempo que a palavra de Deus vai voltar a ser escassa. Vai chegar o tempo que a palavra de Deus vai voltar a ser escassa para ser valorizada. Porque o que está acontecendo com a nossa geração é que estamos acostumados com o santo, estamos muito acostumados com a palavra, estamos muito acostumados a levar leitinho, a comida facilmente farta. Quando tem mesa farta, a tendência é desperdiçar, a tendência é desvalorizar. Mas haverão dias que chegaremos aqui na igreja e vamos buscar a presença do Senhor e invocar: Deus, fala outra vez com esta geração. É verdade. Oh, Jesus, meu Deus. Andando pelo Brasil, eu tenho observado isso. O povo está muito acostumado com o santo, e também, por outro lado, está muito acostumado com o profano. Não estão sabendo separar o santo do profano. E aí, começam a pegar de qualquer maneira. Mas nesse dia, a palavra de Deus era de muita valia, porque era escassa. E não havia visão manifesta.
quase não se viam visões, quase não se tinha visões. Mas com tudo isso, o mancebo Samuel, aleluia, permanecia servindo ao Senhor no templo e ao sacerdote. Aleluia. Com tudo isso, Samuel estava plantado na casa de Deus. Oh, aleluia. Nós vivemos num mundo de fartura. Nós vivemos num mundo que a gente faz campanha e a gente vê Deus abençoando o povo, e o povo quase não vem e fica com uma frequência na casa do Senhor, porque estão tendo abundância. É verdade. Mas quando aqui na Bíblia me fala que naquele tempo havia uma carência da palavra, não havia quase visão, as visões estavam escassas, e com tudo isso Samuel permanecia fiel. Meus irmãos, lá em Boston a gente vê muito isso. Existe um fluxo de pessoas que vivem de culto de campanha. Quando sabe que vem profeta, vai uma multidão atrás do profeta. Eu não sou guiado por profeta, porém eu creio nos profetas de Deus. Aleluia. Mas eu analiso cada palavra profética e analiso a vida do profeta. É isso mesmo. Não é qualquer um que vai ditar regra. Não. Porque tem muita gente que está abandonando a casa de Deus para começar a seguir visões. Porque acha que a casa de Deus, as visões estão escassas. Teve uma época aqui na ilha que falaram isso de nós, que aqui na igreja nós não criamos em visões, em revelações, que éramos uma igreja que não cria muito. Irmãos, não confunda crer na palavra, comer da palavra, não quer dizer que nós não somos pentecostais, não. E ser pentecostais não quer dizer que você não goste e não ame a palavra. Eu sou pentecostal sim, mas eu tenho que ter uma vida equilibrada, fundamentada na palavra. Porque o pentecostal que começa a ter visões, daqui a pouco começa a ter as suas próprias visões, sem a palavra, começa a andar em doutrinas erradas, começa daqui a pouco em heresia, daqui a pouco começa com meninice. Mas eu creio no pentecostal, que ele vem e ele se alimenta da palavra, no equilíbrio espiritual, aonde tudo é fundamentado na palavra do Senhor. Vai fazer o quê? E a Bíblia diz, e sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Duas coisas que eu percebo aqui. Primeiro, que a arca, olha, a palavra estava escassa, era rara, quase não havia visão, mas a arca de Deus ainda estava lá, e a lâmpada já estava quase se apagando, mas a arca ainda estava lá. Muito cuidado com aquilo que as pessoas andam pintando da casa do Senhor. Muito cuidado com aquilo que as pessoas andam, às vezes, desenhando acerca da casa do Senhor. Porque tem gente que começa a falar assim: olha, Deus não está com aquele povo. Olha, começa a querer mentir por algumas coisas que às vezes acontecem, ou por às vezes bênçãos que vêm, ou bênçãos que não estão chegando, achando que a presença de Deus já se foi. Olha o que eu estou aprendendo aqui, que ainda que possa parecer que a palavra está rara, mas não se foi. Aleluia. Olha, possa ainda dizer aqui
visão aqui está dizendo: olha, a lâmpada está quase, mas ainda não se apagou. O sacerdote já quase não está enxergando. Mas o que eu aprendo aqui é que ainda com isso tudo não se retirou. A arca ainda está no templo. A arca ainda está no templo. Pode acontecer o que for, mas se a presença de Deus ainda não se foi, porque eu tenho que ir, é aqui que eu quero estar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Plantado no altar, plantado na casa do Senhor. Porque se Deus escolheu este lugar para manifestar sua glória, para habitar sua presença, é aqui. Eu e o filho de Ana, nós estaremos aqui no templo. Aleluia. Eu tenho um chamado, eu tenho um desejo. Eu estava ali chorando na hora do louvor. Estava falando: Senhor, como eu posso fugir do meu chamado? Às vezes passam tantas ideias na cabeça, sonhos paralelos à chamada. Mas eu estava ali falando: Senhor, eu sou Samuel. Eu fui gerado para viver no altar. É o meu prazer servir ao Senhor. É o meu prazer sentir a presença do Senhor. E se eu tivesse de escolher o dia que o Senhor viesse me buscar, eu queria que o Senhor me buscasse um dia no púlpito, no altar. Porque aqui é a morada do Altíssimo, a sua habitação. Alabacanta, alabaxianda lá. Riba, alabacanta, alababai. Se você puder sentir o que eu estou sentindo. Oh, aleluia! Deus Santo. Neste lugar, Senhor. É aqui que o Senhor ordena sempre. Oh, Jesus! E a Bíblia continua dizendo: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus